Bom dia, irmãos. Bom dia para todos. Está um bonito dia. Clima bom, né? Não tão frio nem quente. Está um clima bem gostoso. Mais para frio um pouquinho do que para quente. Então, muito bom estar na casa de Deus. Sempre devemos esforçar-nos para estar na casa de Deus. Lembre-se disso, domingo. O domingo é um dia que você deva consagrar a Deus e a sua família. Primeiro a Deus. Vir à casa de Deus. Então, não é um dia da pessoa, um dia de negociar. Você nunca deva vir para encontrar com fulano e fechar tal ou tal negócio, Beltrano, ou isso, aquilo. Você deva vir para adorar a Deus, ouvir a palavra e abastecer, recarregar a sua bateria, que você descarregou um pouco durante a semana devido aos corre-corre da vida. Então, não é que nós guardamos o domingo por ser domingo, mas é a ressurreição de Jesus. Então, dedicamos este dia ao Senhor. Nós temos 2 cultos, que é a escola dominical e o culto da tarde. E vocês devem frequentar ambos os cultos. Todos membros aqui devem frequentar todos os cultos. E deva procurar se organizar de tal modo, chegue antes dos cânticos. Procure chegar antes dos cânticos. Isso é uma disciplina que você mesmo tem que se disciplinar. Jesus, certa vez, ali no Getsemane, ele ia orar e os seus discípulos começavam a orar e logo dormia. Jesus vinha ali e dizia: vocês não puderam orar nem uma hora comigo? Na hora que o mestre mais precisava da presença, companhia dos seus discípulos, eles estavam dormindo. Lá, de novo, Jesus ia orar e eles começavam a dormir. Jesus disse que orar e vigiar, a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Agora, se a carne é fraca e a pessoa dá oportunidade à carne, quem é que não gosta de ficar um pouco mais na cama? Mas você só está satisfazendo a sua carne, a sua necessidade. Se é um cansaço real, trabalhou à noite, tudo bem. Mas fora disso, não há justificativa para ficar em casa. E o mais, a internet não deve substituir o culto aqui. Se você mora aqui, ou quem está nos ouvindo tem a sua igreja, tem o seu pastor, a internet não pode substituir, entende? O culto, a tua presença é necessária. E Deus olha todas estas coisas. E aí temos a escolinha das crianças e os pais devam aplicar, como eu digo, mais religião dentro de casa, como também trazer as suas crianças para a escolinha, né? Trazer suas crianças para frequentar escolinhas, não somente quando tem uma atividade das crianças com a igreja, aí leva as crianças para participar. Você deva procurar ter uma preocupação pela instrução espiritual dos seus filhos. Agora, se os pais não vão, cadê? Como poderá ajudar os seus filhos? Como poderá, vamos dizer, dar um exemplo aos seus filhos? Eu sempre tenho falado isto e toda a vida defendi esta bandeira. Vamos ficar de pé? Temos várias coisas a falar
hoje pela manhã, e até onde eu saiba, eu estarei durante todo o mês aqui por Chapecó. Estaremos aí em todos os cultos, nas escolas dominicais e até a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, então nós estaremos indo para aquela reunião ali que sempre temos anualmente no Amazonas, não é certo? E pedimos a vocês orarem, e as portas vão se abrindo e a coisa vai se estendendo, e é claro que as pessoas vêm. De início vem muita gente, mas depois sempre enxuga um pouco, mas isso é assim mesmo, é assim mesmo. Vamos agradecer primeiramente a Deus e depois leremos a sua palavra. Queridíssimo Pai e eterno Deus, nós cremos em Tua palavra, cremos que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, cremos que ela é o meio pelo qual Tu nos instrui, e nós queremos ser instruídos por Ti, que ao sairmos daqui, cada um saiba melhor o que deva fazer, como melhor se deva conduzir nesses tempos perigosos, ó Deus, tempos de enganos, tempos de dúvidas, tempos de muitas conversações, tempos de muitas ilusões. Ó Deus querido, mais do que nunca nesta hora, queremos olhar, fixar o nosso coração, comprometer-nos, Senhor, com a Tua palavra, contigo, com a verdade, com este caminho santo. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, ajude cada irmã, cada irmão, cada moço, moça. Eu peço que o Senhor desperte o Teu povo mais e mais, Senhor, para Ti. Converta-nos a Ti, Senhor, cada dia mais e faça-nos melhores cristãos e cristãs. Em nome de Jesus rogamos. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2 e Isaías capítulo 8. Capítulo 2 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vamos ler de novo essa parte. Todos podem ler comigo. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. De novo. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Agora, lendo em Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Alguns não acharam ainda, né? Vamos ler todos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Amém. Podeis assentar. Um pastor, ele deva estar comprometido com
as Escrituras. Pode, as crianças poderão descer. Um pastor, eu repito, ele deve estar comprometido profundamente com as Escrituras. Só assim ele comprometerá a igreja. E nós vemos este exemplo na vida do nosso profeta, no seu ministério, que sempre ele nos leva às Escrituras, à palavra. Ele sempre está nos chamando para olharmos todas as coisas pelas Escrituras. E ele foi um homem tão cheio de dons, e um homem em quem Deus pôde manifestar de uma maneira surpreendente. Mas com todas estas experiências, com todos esses privilégios, ele sempre se pautou pelas Escrituras. E ele diz que ele era realmente um fundamentalista, baseava pelas Escrituras. De modo tal, irmãos, que aí está a razão do seu sucesso. A razão do sucesso de Josué foi porque ele baseou sempre pelas Escrituras. Deus disse: examine, medite, de dia e de noite. Faça segundo o que está escrito, e assim você fará prosperar o teu caminho. E o profeta diz que as Escrituras é mais seguras do que visões. Olha bem, do que visões. Não imaginação, não sentimentos, não experiências, mas as Escrituras. Por isso Deus lhe diz: por que você escolheu o caminho estreito, apertado e difícil, e é o meu caminho? Por isso a longa porção dos céus esperam por ti. Mesmo que você ore e Deus não responder, mas você mantenha olhando pelas Escrituras. Mesmo que Deus não te cure, mesmo que Deus não te ajude a solucionar esse problema, mas que você venha pelo fundamento. Naquele dia, Deus irá lhe dizer: você me pediu para lhe curar e eu não lhe curei, me pediu para ajudar em tal problema, a converter teu marido, teu filho, sei lá o quê, eu não te ouvi, não te abençoei, não te respondi, mas contudo você veio pelo meu fundamento. Entre no gozo do teu Senhor. Mas muitos que simplesmente desfrutaram de dons, viveram por emoções, viveram por suposições, por ideias, por sentimentos, vamos dizer, e por tantas coisas que não enquadram com as Escrituras, o que eles ouvirão? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas eu comi, bebi em tua presença, falei línguas, profetizei, eu tive sentimentos genuínos vindo de ti, mas não pautou a sua vida, a sua fé pelas Escrituras. Então, irmãos, nisso aí você tem que ser sólido. Nisto aí você tem que ser, vamos dizer, firme mesmo. Nem à esquerda, nem à direita. Porque a lei e o testemunho é este. Se não falar segundo as Escrituras, nunca verão a alva, quer dizer, nunca verão a luz. Não serão salvos. E você quer ver a luz? Então, é este o caminho. Não dizer só eu creio, mas a tua posição está falando isto. Eu creio. Amém? Então, irmãos, eu tenho aqui, vamos começar a ler, eu tenho a mensagem Israel no Egito. O
profeta, ele diz que uma das coisas que domina a igreja, que ele tem visto entre o povo de Deus, é o medo. Qualquer coisa tem medo. E com medo nós não podemos avançar. O medo nada mais é do que a ausência da fé. E ele disse que estaria dando esta série de estudos justamente para tirar o medo da igreja. E segundo o seu estudo, ele nos leva para as Escrituras, porque fazendo as coisas pelas Escrituras, não há por que você ter medo. Agora, fora das Escrituras, é claro que a pessoa é jogada de um lado para outro, como uma folha de bananeira. Daí ele diz assim: agora você viria a mim e diria, bem, irmão Branham, eu creio nisto. Agora, eu creio nisto. Há somente uma maneira no mundo para provar. Agora, eu não poderia depender da experiência de uma outra pessoa, do ritual da igreja, de alguém. Há somente uma prova verdadeira do que é isto tudo, e esta é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus diz certa coisa, então eu tenho que crer que isto é a verdade. Recentemente, houve um ministro jovem que veio a mim e ele me contou sobre certa situação. Ele disse que orou a respeito daquilo. E ele disse que o Senhor lhe revelou que era para ser de certa forma. E olhei um pouquinho para ele e eu disse, irmão, isto parece muito amável. Eu disse, eu aprecio que o Senhor faça isso por ti, mas permita-me dizer-lhe uma coisa, isto é contrário. Ele diz, bem, a visão veio de Deus. Eu disse, não pode ter sido, irmão, porque ela foi contrária à palavra. E para uma pessoa ter uma posição pela palavra, não é preciso você ser profeta. Não é preciso você ser um pastor, ser alguém. Não, basta você ser um crente sólido. Basta você conhecer as Escrituras e se firmar nela e tê-la como seu tudo, seu absoluto. Olha aqui. Agora devemos provar todas as coisas pela Escritura. Se for, não o quê? Se for contrário à minha fé, e contudo as Escrituras dizem de forma diferente, ela está certa e eu estou errado. Vê? As Escrituras sempre estão certas. E a única maneira pela qual você pode fazer qualquer coisa é voltar às Escrituras. Agora, isso é verdade? Agora, eu gosto de ouvi-los dizer amém. Quando vocês creem nisto, vem? Amém. Significa assim seja. Então você veja, ele diz, mesmo que eu pense diferente, em outras palavras, creia diferente, mas a Escritura diz que isto é assim, então ela está certa e eu estou errado. É você, sou eu que temos que nos adequar às Escrituras. Nunca ela a nós. Nunca ela a nós, mas nós devemos nos adequar a ela. Então, irmãos, aí uma pessoa, ela só abre mão de seus pontos, de suas maneiras de crer, e tomar as Escrituras, se ela tiver as Escrituras como seu absoluto.
Senão segue ali, mascando como um animal masca o freio, e segue adiante com as suas interpretações, com as suas tradições. Por exemplo, observe essa doutrina da Trindade. Não há na Bíblia. Aquilo são títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um Deus em três manifestações. Olha o batismo. Por que as pessoas não tomam isto? Sabe o que é? É a tradição, é o tempo. Eles pensam que o tempo simplesmente oficializou essa doutrina. Há muitas pessoas que pensam que o tempo simplesmente oficializou o seu erro. Ah, passou tanto tempo, isso, aquilo, então quer dizer, Deus deixou. Não, não há tempo para Deus. O tempo sempre está presente diante de Deus. Pecado é pecado, o erro é o erro. Se está errado isso, está errado. Não é um pastor que vai dizer que está certo, não é um concílio. Se está errado pela Escritura, aquilo está errado, não bate com a Bíblia, está errado. Não fecha com as Escrituras. Não importa quão sincera a pessoa seja, quão bem intencionada seja, está errado. Deus só tem um compromisso com a sua palavra. E com aqueles que estão em sua palavra. Fora disto, não pensa que Deus deixará da sua palavra, entende? Porque Ele é amoroso, porque Ele tem sentimentos nobres para conosco. Não. Então, permaneça nesta verdade. Ela dói? Dói. Mas é ela que cura. É ela que cura. E um pastor, um ministro, ele sempre deva julgar as coisas pelas Escrituras. Ele nunca deva julgar pelo o padrão do que é aí fora. Vamos dar um exemplo. Um ministro, ele nunca pode dizer o seguinte para um casal: se vocês simplesmente não se dão certo, então se separe, ou isso ou aquilo. Não. Mesmo que isso seja uma coisa que está vendo que está na cara, mas isso é o que o mundo ensina. Mas o dever do ministro é pelas Escrituras. Irmão, o teu voto, vocês têm que se manter perante Deus. Você não pode mais se casar, minha irmã, se você fizer isso, e você também não, irmão. Porque há homens que estão, mesmo que suas esposas se foram com outros, mas o homem é culpado daquela desgraça. E isso não libera ele. Por isso que cada coisa tem que ser examinada, cada uma por si. Agora, o ministro, o conselho de ministro é uma coisa espiritual. E se ele falar de uma maneira natural, mas ele representa o lado espiritual, queira ou não queira, aquela pessoa sempre irá tomar, levando para o lado espiritual. Então, nosso dever é se pautar pelas Escrituras. Amém? E o testemunho, a lei diz, se não falar pelas Escrituras, não verá luz. Alguém estava me perguntando outro dia, até hoje, sobre certa pessoa que foi uma pessoa de sucesso em uma determinada coisa que estava fazendo. Ninguém pensa que só Deus dá sucesso, não, né? Ele disse: irmão Bill, o Senhor deve estar naquilo. Quer dizer, Deus deve estar naquilo. E eu disse: ele não pode estar. Disse, eles estavam levando almas para serem salvas. Eu disse, não pode ser, porque se for,
é contrária à sua palavra. Então Deus não vai dizer uma coisa e logo dizer outra coisa. Ele vai dizer uma só coisa o tempo todo. Veja, ele não pode mentir, ele é infalível. Suas palavras são infalíveis. Para ser Deus, ele tem que ser soberano. Vê? E ele tem. E agora você diz, bem, você não acha que se Deus fez uma certa coisa aqui, mesmo que sua palavra dissesse... Eu disse, não, a Bíblia diz, aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa a este livro, será tirado do livro da vida. Então há uma razão, sempre por qualquer coisa, não por uma experiência, ou não pelo que isto se pareça, mas pelo que a palavra de Deus diz. Agora, no Novo Testamento, Paulo disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, isto é Gálatas 1:8, se vocês querem anotar, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, né? Então nós vemos, irmãos, não só nesta mensagem, mas por todas as mensagens do profeta, ele sempre está procurando nos firmar nas Escrituras. E eu tenho visto, como você também, muitas pessoas dizem, eu creio, mas essa fé ainda está na mente, está em um terreno movediço, mas isso teria que descer para aqui, para uma terra segura, para a alma, não ficar somente, eu creio, e dizer com a boca e o coração não pode dizer o amém, tentando enganar a si próprios. É preciso realmente ser firmes. Deus que é um povo firme. Então, irmãos, eu quero tomar nesta manhã a mensagem Éfeso. E o título da nossa palestra é Provai todas as coisas. Provar não quer dizer que você está sendo incrédulo concernente àquilo. Se a pessoa chega e lhe diz algum sonho, ou lhe diz alguma visão, ou lhe apresenta alguma experiência, ou lhe apresenta algum bom sentimento, ou lhe apresenta alguma doutrina, ou qualquer coisa, a Bíblia, ela nos diz isto. Ela nos diz isto aqui, provai, creio que é 1 São João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai. Quer dizer, não é pecado você provar, você tem que provar. Quer dizer, testar aquilo, ver se aquilo é certo. Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí ele segue explicando, né? Então você deve sempre testar as coisas. Deva sempre conferir as coisas. Como diz o irmão Brana, devemos provar tudo pelas Escrituras. Há base nas Escrituras? Amém. Não há o que discutir. Não há base nas Escrituras? Não há por que discutir. E lembre-se, você tem que pegar todo o conjunto das Escrituras. Porque o diabo citou umas das Escrituras para Jesus, Salmo 91. No Monte da Tentação, Mateus 4. Salte lá embaixo, veja, prova se tu és o Cristo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Pensa que o diabo não conhece a Bíblia? Conhece.
Que ele não cita? Cita. Ele citou para Eva, ele citou para Jesus, e não vai citar para você? Por isso diz o profeta, e a Bíblia nos mostra que você tem que ter a Bíblia para compatibilizar com esta Bíblia que lhe é apresentada. E a Bíblia em si, ela não choca. As Escrituras, ela não choca. Veja você. Por isso, diz o profeta, você tem que ter, desde Gênesis até o Apocalipse. Agora, isolando, não deixa daquilo ser uma verdade. Mas veja só, uma verdade que termina o quê? Te induzindo a erros. Você tem que pegar todo o conjunto. Vamos dizer, não é pegar só a perna e dizer aqui está o corpo. Não, você tem que pegar a cabeça, tem que pegar os braços, tem que pegar o tronco, tem que pegar todo o corpo e mais, e ter cada membro no seu lugar. Por isso, aí está, irmãos, é o que mostra que uma pessoa é prudente. E você nunca deva ser apressado e correr, porque a maioria diz assim, porque tudo afirma assim. Você tem que ser realmente criterioso, criteriosa, porque isso trata da sua fé. Então, como eu disse, provar não quer dizer que você é incrédulo. Se aquilo é bíblico, amém. Se aquilo não é bíblico, irmão, irmã, desculpe. Como diz o profeta, aprecio o que Deus tem feito por ti, tudo bem, mas isto está errado. Mas o medo não diz. A pessoa tem medo, entende? De dizer que aquilo está errado. Mas tem coragem de dizer que a verdade está errada. Ora, você tem que ter coragem de chamar o diabo de diabo, o erro de erro. Então, nós vemos aqui uma experiência na primeira era. Apocalipse capítulo 2, verso 2, diz assim: puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? Pregadores ou pastores, você pode. Ou como eles os põem à prova? Eu gosto muito disto. Aqui está em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou um traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara. Por isso disse: se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era a correta. A ponto dele dizer: se eu mesmo tentar vir com outra coisa diferente, vocês não mudem. Olha bem,
Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente da mulher, e então, mais tarde, especificou que aquela semente teria que vir através de Abraão, e depois, mais tarde, disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Então, repetindo, vamos repetir. Deus não pode dar uma revelação e logo outra revelação que contraria a essa. Ele nunca faz isso. Mas ele, quando dá uma revelação, a outro passo é para acrescentar mais luz a esta que ele havia dado. Entende vocês? Mais luz. Por exemplo, eu creio, como vocês, na abertura da palavra. Abertura da palavra. Por onde veio a abertura da palavra? Pelo profeta, pelo mensageiro. Eu não creio, como vocês, em uma nova abertura da palavra. Eu não creio nisso. Então, se alguém vem com a nova abertura, será que essa pessoa é profeta? Será que é um profeta? Só pode. Porque todas as coisas, mesmo que surgem dentro da nossa fé, da mensagem, ela sempre vai chegar e dizendo, isso é uma revelação, isso é vindo de Deus, isso é isso, isso é isso. Mas, veja só, eles nunca ninguém dirá, isso não é de Deus. E quando se fala em revelação, a pessoa se impressiona. Então tem que vir de Deus. Mas lembre-se disso, uma revelação nunca irá contrariar as Escrituras e as mensagens. Eu entendo uma coisa, que há muitas coisas que o profeta falou e que parece, indo para a pessoa, pode ir para a direita ou esquerda ali. Entende? Por exemplo, sétimo selo foi revelado, foi aberto, daí ele disse que não foi, ou isso, aquilo. Agora tem que entender, revelação uma coisa, cumprimento é outra coisa. Que é o sétimo selo, a vinda do Senhor. Cumpriu? Claro que não cumpriu. O que é o sexto selo? A tribulação. Foi revelado? Cumpriu? Não cumpriu. Então, mas parece que certas coisas ficou justamente para peneirar. Para peneirar. Então, veja, mas o que você deve fazer? Sempre nós devemos pegar as Escrituras em primeiro lugar. E depois, a mensagens. Nós cremos no mensageiro, porque ele não seria um verdadeiro profeta, mensageiro, se ele viesse fora das Escrituras. Seria falso. Mas ele é um verdadeiro porque ele veio pelas Escrituras, nos leva às Escrituras. Então, por que ter medo? Por que ter medo? Irmãos, é preciso ter muito cuidado com as deduções pessoais.
as deduções pessoais. A pessoa deduz da Escritura, deduz da mensagem, isso e aquilo, e cria o seu próprio caminho. Mas nós estamos vendo nesta manhã que é necessário provar pela palavra. Quer dizer, examinar aquilo pelas Escrituras. Vamos aqui. Como diz o profeta, quando Deus dá uma revelação, ele acrescenta mais, e aquilo não choca com aquilo que ele deu anteriormente. Se há choque, se aquilo causa balbúrdia, causa confusão, causa facções, divisões, está causando problema. Então, não pode estar certo. Você crê na sua eleição? Você crê na sua eleição? Que foi Jesus que te chamou? Então, ele vai completar o que falta. Não há o que temer. Então, veja, quando Deus dá uma coisa, ele vai enriquecer aquilo. Não empobrecer. Não dividir, não faccionar, não enfraquecer. Divisão é símbolo de fraqueza, não de fortaleza. Deus diz que Deus prometeu no jardim do Éden a semente da mulher, o Cristo. A próxima revelação nós vemos que mostrou que seria por Abraão. A próxima viria pela linhagem de Davi. Você pode ver, não houve choque. Não houve choque. E como esses dias eu vos disse, eu estava ali na América e um irmão conversando, ele disse que ele tem um amigo que trabalha no FBI, ele disse, nós estudamos tanto dólar, que você me der $1 dentro de 2 a 4 segundos e eu digo se ele é verdadeiro ou falso. Quer dizer, você não vai dizer através do falso o que é o verdadeiro, mas é pelo contrário, pelo verdadeiro é que você conhece o que é falso. Então não tem que preocupar em conhecer o falso, a coisa errada, a entender coisas que está fora. Você tem que conhecer as Escrituras, o que é verdadeiro. Por isso você tem que ler as mensagens. Por isso você tem que conhecer a sua Bíblia. Por isso você tem que assistir às escolas, às instruções. E olha que Deus tem nos ajudado, falado, ensinado. Mas eu já tenho ouvido alguém dizer, o senhor nunca falou isso. Até dá raiva na gente, desculpa. Pega minhas fitas, pega as pregações aí desde o ano de 70. Vê se tem mudado alguma coisa. Daí eu pergunto, você frequenta as escolas? Você assiste os cultos? Sempre pessoas ausentes. Vamos aqui. Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia. E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra, quer dizer, na palavra de Deus, com as suas próprias palavras, suas próprias maneiras. Isso foi ali na igreja primitiva. Sempre tem havido, irmãos, em toda a história da igreja, novidades, coisas novas que surgem no meio do povo.
E ali estavam essas pessoas ensinando coisas novas. E como diz irmão Brana, eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra. Eu gosto disso. Eles sabiam. Vamos dizer, eles ouviram bem a Paulo. Eles examinaram bem as Escrituras. Eles estavam firmes, sólidos no que cria. Então, quando chegou aquela novidade, eles puseram ela em teste. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam para aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Isto incendeia o meu coração, diz o irmão Brana. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo, e profeta, e mestre. É a palavra que os põe à prova. Um destes dias haverá, olha bem, é a palavra que põe à prova. Não é você, é as Escrituras. Amizade, tudo bem, mas questão de fé, irmãos, é preciso ter cuidado. Um destes dias haverá de vir, diz o profeta, um destes dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia. E você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá. Porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Vocês lembram na sexta dimensão? Eu quero ver Jesus, não poderás ver, primeiro terás de ser julgado. Paulo vai ser julgado, Pedro, João, sim, pelo que eles ensinaram, terão que... Eu ensinei, como eles ensinaram, cada palavra, olha bem, cada palavra, eu batizei, eu não me afastei de nada daquilo que eles falaram. E a multidão que estava atrás, os que creram na mensagem, o que eles disseram? Nisto estamos confiados e descansamos. Quer dizer, foram homens, mulheres que creram nesta palavra. Aleluias. Isso incendeia mesmo, né? Incendeia. Ficaram ali, nessas Escrituras. Nesta última era, olha bem, nesta última era, quando haverá muitos falsos profetas, a palavra profeta quer dizer pregadores, né? Haverá muitos falsos profetas surgindo. Quando será, irmão Brana? Nesta última era. Observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles e no que eles dizem, você está perdido. Irmãos, o verdadeiro tem que ter fruto de verdadeiro, o falso tem que ter fruto. E uma das coisas que o falso usa é o medo. Eu já parei diante de pessoas, eu era bem jovem, se você não crê nisso, você está perdido, você está isso. E aquilo falava, só faltava colocar um vibrador para ressoar de um modo mais
forte, né? Eu simplesmente... Por quê? Aí que está, irmão, o batismo do Espírito Santo, ele te assenta, ele te tranquiliza, ele te coloca na terra. Agora, uma das características do falso, da coisa errada, do ensino errado, é o medo. A pessoa quer impor o medo, é como diz o Mombrana, que eles vêm e dizem, se você não crê neles e no que dizem, você está perdido. É uma característica. Porque se a coisa é de Deus, quando ela é de Deus, vamos olhar, mesmo que você não entenda muito da Bíblia, das coisas, da mensagem, mas você tem que conhecer pelos frutos. Se uma coisa é de Deus, a pessoa vai sofrer, vai orar, vai chorar, vai suportar a tua ignorância e pedir a Deus e relevar e te amar profundamente. Não é isso? Agora, quando uma coisa não tem o Espírito certo, é o que começa a dizer aqui. Se você não crê neles e no que dizem, você está perdido. Você não é virgem eleita, você não vai no arrebatamento, e tantas coisas. Eu aprendi desde cedo, pelas mensagens, a olhar estas coisas. Olhar pelos frutos. E ao longo do meu ministério, várias coisas já me foram apresentadas. Mas eu olho os frutos em primeiro lugar. E se mesmo eu visse que estes frutos, mesmo que aquilo pareça ser verdade, eu não entendo, vamos dizer, mas pelos frutos eu posso dizer, olha, irmão, eu tenho dificuldade em crer nisso que você ensina. Porque os teus frutos não compatibilizam com o espírito genuíno. Não, e Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Por isso você nunca deva usar, irmãos, da mensagem para se jactanciar, se orgulhar, subir em um taco alto e saber que você é mais do que os demais. Esses dias o certo pastor ia pregar em um certo lugar e um visitante, né? Segundo eu soube. E o colega avisou a igreja, irmãos, vai vir estar conosco, certo pastor, vocês têm paciência com ele. Quer dizer, ele está lá na primeira etapa, segunda, ele está lá no primário. Quer dizer, nós estamos bem alto. Eu pergunto, o orgulho é um fruto de uma coisa errada ou não é? Quando a Escritura diz que a humildade vai diante da honra. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, ele estará clamando, volte à palavra, ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, quer dizer, dele próprio, mas sobre a palavra, amém e amém. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse, logo que eu parti, eles procurarão vir e alegar igual revelação, mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos 20, 27 ao 32. Paulo diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou
com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra, ideias, não de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles também, porque disse em 1 João 4:1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isto começou. Bem aqui na primeira era da igreja, eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Quer dizer, a coisa lá no começo, o diabo já estava simplesmente torcendo, através de irmãos, as próprias Escrituras. Talvez você diga, mas pastor, isso pode acontecer através de um irmão? Através de uma pessoa que há tanto tempo, vamos dizer, está na fé? Irmãos, isso pode acontecer contigo, comigo, qualquer um, só você não vigiar. Entende? O segredo do sucesso é uma vigilância permanente. É o segredo do sucesso. Qualquer um pode ser induzido ao erro, desde que não se vigie. Por isso Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Você pensa que doutrina não compromete? Compromete. E aí ele diz, para que salve a ti e os que te ouvem. É preciso saber no que se crê. Um pastor não deve ser um aventureiro, sair levando a sua igreja, entende? Onde nem sabe onde vai dar aquilo. Vão indo, e levando a igreja numa aventura. Isto pode levar ao inferno. Isto pode levar a perder o arrebatamento. E a Escritura diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer homem, com qualquer mulher, por mais fulano está está há 60 anos na fé. Quem diz que tempo é sinônimo de segurança? Quem diz? Agora, o importante é que a graça de Deus venha e a pessoa seja suficiente humilde e reconheça, estou errado. Estou errado. E voltar atrás. Não quando vê que está errado e segue adiante. Não, aí é teimosia, e teimosia não é de Deus. Então, nós vemos aqui, eles estavam negando a palavra, estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é anticristo. Vamos aprender a palavra, o que é anticristo.
Pois Jesus é a palavra. Ser anti-palavra é ser anticristo. Não é os comunistas que são anticristos, não é um sistema político. Anticristo é ser anti-palavra, está fora da palavra. E quem se torna um anticristo é justamente quem se diz quem é um cristão. Pilatos, ele era um inimigo de Jesus, mas Judas foi um traidor, porque estava ao lado. Anticristo não é o inimigo, é quem está ali e se volta contra. Ser antipalavra é ser anticristo. Ser antipalavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é antipalavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. Quer dizer, a coisa cresce, né? E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrirmos todas as eras. Isto começa bem pequeno, na era de Éfeso, e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle e a infabilidade da palavra é repudiada. E a infabilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora, é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tanto isto. Poderia soar a você como se este espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que está em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as palavras que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, o anticristo, pelo que o profeta mostra-nos, você não pensa que ele vira as costas para a Bíblia, vira as costas para Deus. Não, ele somente torce. Torce toda a Bíblia? Não. Quem tirar uma palavra acrescentar. É fácil se tornar um anticristo. É muito fácil. Por isso, quando a gente não entende alguma coisa, fica quieto. Resolva as tuas dúvidas pela oração. Ore. Se você precisa ver aquilo, Deus vai te responder na hora certa. Agora, nunca entre em julgamento. Porque uma das coisas mais fáceis que tem é começar a julgar. Julga por isso, por aquilo, e isso não é uma coisa correta. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordando, deitarão em vosso regaço. Então, o anticristo, guarda bem isso, não é contra as Escrituras. Ele simplesmente gira a chave um pouquinho para concordar com suas conveniências. E a Bíblia nos fala que esse espírito teria um controle sobre tudo nos últimos dias. Então, irmãos, vamos aqui. É uma mudança de até mesmo
uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. Quer dizer, tirar ou colocar. É a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente, trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer. Você entendeu agora? Aí estão aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva e beneficiando-se do mesmo sol. Mas elas vêm de sementes diferentes. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus e a muda onde quer. Estabelece seus próprios credos e dogmas em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão. Mas não temas, pequeno rebanho, permanece com a palavra, mantém essa palavra entre ti e o diabo. Mantém esta palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isto e falhou. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Então, nós vemos, irmãos, que é necessário sempre caminhar pelas Escrituras. E Deus haverá de nos guiar sempre pelas Escrituras, se Ele puder ter o controle. Eu só vou dar esse exemplo e vamos aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo como se baseia nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo falando a respeito da ressurreição e vinda de Cristo. Ele diz, verso 15, dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ordem da vinda de Cristo, antes dela acontecer, aqui temos o quê? Primeiro, a ressurreição. Aliás, primeiro vem o alarido. A segunda coisa é o quê? O alarido, a segunda coisa é a voz de arcanjo. O que é isto? Vocês sabem ou não sabem? Sabe, né? É a ressurreição. E depois, a trombeta de Deus. É a nossa transformação e subida, né? A encontrar o Senhor nos ares. A vinda do Senhor, olha bem, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que a vinda de Cristo,
a vinda de Cristo, entende? Ele virá para encontrar conosco nos ares. Arrebatamento é nós somos tomados. Entende? Não é Jesus que é tomado. Não, ele vai arrebatar a sua igreja. Quando? Na sua vinda. Primeiro acontece o quê? A ressurreição. Vem o alarido, já estamos em plena alarido, né? No curso desta vinda. Depois vem a ressurreição. Eu pergunto, a ressurreição já aconteceu? A transformação dos nossos corpos já aconteceu? E o que nos diz a Bíblia? Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Se isso ainda não encontramos com ele, ele não veio. Ele não veio, ou ele veio. O que diz isso? É as Escrituras. Você quer uma mensagem que te explica detalhadamente a mensagem arrebatamento pela voz de Deus, ou o título rápido, traduzido por Goiânia. Ali está, e bem uma mensagem no final do ministério do irmão Branham. E o que é que nos diz em Coríntios, capítulo 11, quando nós tomamos da Santa Ceia? Nós tomamos da Santa Ceia não é para comemoração. Comemorar é festa. Nós tomamos da Santa Ceia, como disse Jesus. O que é que ele disse? Fazer isto é em memória de mim. O que é memória? Reconhecimento, lembrança, saber por que ele veio e tomou a cruz. O que isso significa? Não é um momento de festa, é um momento de contrição, de análise, a ponto que a igreja tem que se examinar para poder tomar da ceia. A Santa Ceia, ela é feita, tomamos da ceia em comemoração. Isso está tirando das Escrituras. Nós temos que tomar em memória. E quando tomamos em memória, nós estamos dizendo o quê? Que o sangue ainda fala por nós. Que o Cordeiro ainda está no trono da intercessão, no propiciatório. Entende? Nós estamos fazendo isto. A Miller foi um irmão que havia trazido a mensagem, uma pregação, e ele, pelas datas de Daniel, ele concluiu que a vinda de Cristo seria tal data, e fixou até o dia. Eles subiram até no telhado, esperar a vinda de Cristo. E, como diz o irmão Branham, desceram no outro dia com suas penas molhadas do orvalho, né? Desse movimento saiu 2 grupos, que é os Testemunhos de Jeová e os Batistas. Adventistas. Os Adventistas saíram. E a irmã Ellen White, que é a profetisa dos Adventistas, a mestra, né? E até escreve bem. Ela simplesmente, com seu esposo, que era um pastor, deu uma versão diferente. Que Jesus veio, olha bem, que Jesus veio. Que ele deixou aquele santuário celeste e veio para um santuário terrestre. É a mesma história dizer: a misericórdia está em mim. Quer dizer, veio para o santuário terrestre. Ela está em nós como beneficiários, não como proprietários. A misericórdia pertence a Deus. Quer dizer, é o que diz a Bíblia, o que é, já foi, o que há de vir também já foi. As coisas só se repetem. Então, veja, quando tomamos da ceia, nós estamos testificando do sangue, que é o plano de Deus,
vemos este plano desde o Jardim do Éden, é a coisa mais importante. Entende? E olha o que diz a Bíblia. Porque todas as vezes que comerdes este pão, eu vou voltando ao meu assunto, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Diga bem alto. Outra vez. Enquanto Jesus não vir, nós temos tomado a ceia. Se eu cresce que ele já veio, uma coisa é certa, irmão. Eu deveria ser sincero. E vocês também. Nós não daríamos mais a ceia. Nós não precisaríamos mais batizar. Porque a porta fechou, tudo já fechou, pronto. Misericórdia acabou. Então, eu só estou dando isso aqui como exemplo, para que você deva examinar tudo pelas Escrituras. É como o trinitariano. Ele chega e diz, Deus é três. Deus é três em um. Gente, onde já viu três em um? Aonde já se viu três em um? Você vai ali e compra R$7 de balinha e dá R$10 para a pessoa, e a pessoa te dá R$1 e diz, não, os três valem um. Toma um. Você vai aceitar? Nem na matemática. Por que o mundo cristão, chamado cristão, tem engolido isso? Por tradição, é uma coisa velha, uma interpretação velha, uma conjectura velha. E as pessoas nem se dão o caso de ir nas Escrituras e verificar que isso não era uma fé apostólica. Paulo não ensinou isto, Pedro também não, ninguém. Mas ali fala de Pai, Filho e Espírito Santo. São títulos, não são pessoas. Por que batiza nos títulos? Quando o próprio Jesus disse, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Está pedindo o nome. Pai é nome. Que tal se eu viesse em Chapecó em busca de um senhor e dissesse, oi, vocês conhecem o senhor aí chamado Pai? As pessoas iam rir de mim, né? Vocês conhecem alguém aí chamado Filho? Vocês conhecem alguém aí chamado Mano? Ora, Pai tem que ter nome, por isso a Bíblia diz, batizando em nome, é um só, não é nomens, não. Se fosse nomens, nós teríamos que achar os 3 nomes. Ou se estivesse assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, teríamos que buscar os 3 nomes. Aí sim, seria 3 deuses. Mas a Bíblia, ela não se choca. Ela não choca consigo mesma. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não quer dizer 3 nomes. São 3 títulos. Mas por que as pessoas engolem todas estas coisas? Porque não examinam nas Escrituras. Hoje, vindo para cá, passando diante de certa igreja ali, a diaconisa e alguém ali, por certo, né? Ela vestida de roupa de homem. Por que se vestem assim? Porque não examina a Bíblia. Que as santas têm um vestir diferente. Não haverá traje de homem na mulher, nem traje da mulher no homem. E mais, uma veste decente. Quando você se assenta, irmã, seu vestido naturalmente, normalmente, deve dar volta no joelho e tampar as entradas das tuas coxas. Isso com folga, não fazer da saia borracha. Então examine as Escrituras.
Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus, não somos melhores do que ninguém, mas não podemos negar a Tua graça para conosco, de nos dar esta fé que olha para a Tua palavra, para o que está escrito. E, ó Deus, tenha misericórdia que nunca venhamos acostumar com esta palavra ou substituir ela, Senhor, por deduções próprias, por interpretações, por ideias humanas. Me ajude, Senhor, em tudo a ser um fiel ministro para os teus filhos, tuas filhas, a esta igreja que tu me deste para pastoreá-la, que eu possa levá-los a ti, Senhor, a verdadeira fé, ao verdadeiro compromisso com Deus, não só em palavras, Senhor. Palavras, um papagaio pode dizer as coisas, não ter sentido, não entender o que está dizendo, mas nós queremos ter aquele sentido como humano em nossos corações, em nossas almas. Ó Deus, crê de verdade, ajude cada irmã, cada irmão, e eu creio, Senhor, eu sei que quando se crê de verdade, então isso se transforma em uma vida vivida, em atitude, Senhor. Pai, eu rogo que o Senhor abençoe a teu povo e em tudo tu nos encaminhe para ti mesmo, Senhor. Agora conceda a cada um bom dia, um abençoado dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, vos guarde, estejamos aqui pela tarde e que vocês possam desfrutar um bom dia na companhia de sua família. Domingo é um dia que deva ser dedicado a Deus e à família.